Graça e paz, queridos. Como é que vocês estão? Eu vou pedir uma coisa para aqueles que já foram alcançados pela graça de Deus. Isso só quem foi alcançado pode fazer. É orar pela internet. A gente tem enfrentado muitas lutas. Esses piratas do espaço, eles invadem, fazem uma série de coisas. Para poder sair alguma coisa é um trabalho. Então eu queria que aqueles que foram alcançados pela graça, que têm interesse com a obra de comunicação, que movidos pelo Espírito orem para que o Senhor nos dê graça nas nossas caminhadas e transmissões. Ok? Doutor, nós vamos caminhar? E hoje é o quê? Hoje é o quê? Se comemora Páscoa. E a gente vai mudar o caminho para poder falar de Páscoa, ou a gente fala do Salmo? No Salmo tem Páscoa. O Salmo ele trata de uma libertação, de uma caminhada. Vamos então pegar o nosso Salmo e vamos trabalhar em cima do nosso Salmo. Salmo 91. A gente pode começar no verso 6 e caminhar até o verso 10. Não, no verso 7, desculpa. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Pode ler o 11 e o 12, porque aí foi quando Satanás usou a Bíblia para Jesus. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão. Pisarás o leão, a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. É aí. Conquista o nosso coração para ti. Faze-nos descansar na suficiência de Jesus Cristo. E fala conosco esta noite para a glória do Senhor Jesus. Amém. O que é Páscoa? Para o povo judeu, foi um momento de saída, depois de 430 anos de escravatura no Egito. Deus colocou 10 pragas que atingia 10 deuses do Egito. Ele começou com o deus Nilo, a grande serpente, a fertilidade, transformando aquilo em sangue. E veio até a morte dos primogênitos, colocando sangue nos umbrais das portas das casas
daqueles que creram. Dali até o Calvário, aquele povo repetia este ritual, e continua repetindo hoje, mas eu estou dizendo até o Calvário, havia uma figura, uma sombra, apontando para uma realidade. Quando o templo de Jerusalém foi destruído por Nabucodonosor e o povo foi para a Babilônia, ele tinha que ficar 70 anos na Babilônia para poder ressarcir a desobediência da terra. Durante 490 anos, o povo de Israel não fez aquilo que se chamava de sábado da terra, o descanso da terra. A terra precisava descansar. A cada 7 anos de plantação, 1 ano de descanso. Existem alguns países ainda hoje que usam esse método, inclusive os Estados Unidos, eles plantam uma parte do terreno e deixam a outra parte 1 ano descansar. É uma metodologia que é discutível ainda, muita gente quer aproveitar, mas Deus colocou isso para o seu povo e tinha que haver. E o povo, desde que houve reino, desde que entrou Saul no governo, os tributos aumentaram e o povo não podia pagar, então eles deixaram de fazer o descanso da terra. Por causa disto, 490 anos a terra ficou sem descanso. Então, Deus mandou o povo para a Babilônia. E eles foram para lá e ficaram 70 anos no cativeiro. A terra descansou e o templo foi derrubado no tempo de Nabucodonosor, e agora eles pedem autorização ao rei Ciro, o persa, para que reconstrua o templo. Aí vocês vão encontrar os livros de Esdras e Neemias contando como é que foi isto, e eles voltam para reconstruir o templo, mas antes foi dado uma profecia, que está registrada no livro de Daniel, que haveriam 70 semanas para o povo de Israel, para a reconstrução da cidade e para a vinda do Messias. E essas 70 semanas estão divididas da seguinte maneira: 7 mais 62 mais 1. Isto faz com que 7 semanas, ou sejam 49 anos, desde o maior banquete que houve na face da terra no tempo do rei Atarxerxes. 69 mil pessoas num banquete de 7 dias, onde ele assinou o decreto para que o povo voltasse. Foi construído o templo e as muralhas de Jerusalém. Depois dessa construção e do louvor, da alegria daquele dia, mais 434 anos até que Jesus Cristo veio, derramou seu sangue e fez uma obra em favor do seu povo e ungiu o Santo dos Santos. E falta uma semana para Deus tratar com esse povo.
E a partir daquele momento nós entramos numa Páscoa permanente. Quem entramos? Todos aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Nós não temos um dia de Páscoa. Nós vivemos numa Páscoa. Nós vivemos numa libertação. Nós não comemoramos um dia do sacrifício de Jesus Cristo, que foi a sexta-feira da chamada Paixão, mas nós vivemos no descanso do domingo da ressurreição, que é a base daquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, em que ele somente vê com os seus olhos o castigo dos ímpios, mas ele está protegido, porque 1000 caem do lado, 10.000 do outro, mas ele não será atingido. Por que não será atingido? Porque ele está debaixo das asas do Todo-Poderoso. Isto não está falando na temporalidade, isso está falando na eternidade. Porque a nossa salvação não aconteceu no tempo, ela aconteceu antes da fundação do mundo. E nós estamos protegidos em Cristo Jesus desde então. Quando eu recebi a Cristo, simplesmente foi uma realização de algo que Deus já tinha feito para mim nos tempos eternos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando? Na eternidade. Quando Ele nos elegeu nele. Desde então. Agora, entrei na história, recebi os benefícios. Mas, gente, se há um assunto complexo para a gente entender, é a tal ressurreição. É quase impossível a mente humana crer que existe ressurreição. O que é evangelho? Vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos começar do 1 até o 4, Dodô. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Por favor, Dodô, volta e leia tudo de novo. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Leia outra vez, Dodô, por favor. E eu vou parar agora nos pontinhos. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Venho lembrar-vos o quê? Evangelho. Evangelho é o quê? É uma boa notícia. É uma boa notícia, uma boa nova. Que boa nova é esta? De que é essa boa nova? Daquilo que Deus fez por nós através de Cristo Jesus. É uma boa notícia. Eu venho lembrar a vocês, ele está escrevendo para uma carta à igreja de Corinto, uma cidade onde ele pregou o evangelho lá. E ele está escrevendo anos depois
venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual vocês receberam e estão perseverando. Porque não basta receber, a salvação é uma dádiva de Deus que nós recebemos e continuamos andando, perseverando nelas. Continue, Dodô. Por ele também sois salvos. Por ele quem, Dodô? Por ele também sois salvos. Por ele quem? O Evangelho. Pelo Evangelho. Quem é que nos salva? Jesus. Jesus é a encarnação do Evangelho. Por ele também sois salvos. Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Eu não sei como é que é. Se recebeu a palavra, se creu na palavra. Agora, como é que é crer em vão? Silas, você que é teólogo, me ajuda. Como é que é crer em vão? A menos que tenha escrito em vão. Eu não sei como é que se crê em vão. Eu acho que isso é ironia. Porque ou crê ou não crê. Ou está grávido ou não está grávido. Pode ser que ainda a barriga não esteja grande, mas no primeiro dia que o óvulo foi fecundado, está grávida. Ou crê ou não crê. Como é que é crer em vão, eu não sei. E para mim, o Paulo está dizendo assim, ó. Se você crê, meu filho, está crido. Aí vai para frente. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que é Evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A questão aqui agora é a seguinte. Essa semana morreu o gênio da literatura Gabriel Garcia Marques. Autor do best-seller 100 anos de solidão. Morreu também Luciano do Vale, um grande repórter esportivo. E ambos causaram comentários e houve muito sentimento de tristeza por causa destas perdas tão lamentáveis. O interessante é que nós nos impressionamos mais com a morte dos nossos ídolos do que com a morte e a vida do Cordeiro. Nós falamos mais dos que morrem do que daquele que venceu a morte e ressuscitou. Por que será? Uma professora ensinava uma aula a alunos de terceiro grau, não de terceiro grau, alunos primários. Nessa aula havia 10 alunos. E todos na faixa de 8 anos. Você sabe que criança de 8 anos é perversa. Um dos alunos era um menino chamado Felipe. Ele tinha síndrome de Down. E apesar de aparecer feliz, Felipe mostrava cada vez mais sua sensibilidade. Ele se sentia diferente dos outros alunos e ele percebia que os outros não o aceitavam.
E Filipe tentava de todos os modos ser aceito pelos alunos, mas eles simplesmente descartavam exatamente porque ele tinha aquela diferença. E apesar dos esforços da professora, os meninos descartavam Filipe de todo jeito. Mesmo assim, a professora fez todo o possível para que Filipe se sentisse parte da turma. Filipe não escolheu ser diferente. Ele não queria ser diferente dos outros alunos, mas ele era. E todos sentiam isto e ridicularizavam. Esta professora, bastante criativa, um ano durante a Páscoa, ela resolveu pegar ovos de plásticos vazios. Eu não sei por que puseram ovo como sinônimo de Páscoa, mas é uma tradição antiga. E aí do ovo de galinha virou ovo de chocolate. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ela trouxe esses ovos vazios. E sugeriu aos alunos que fossem ao jardim e procurassem um símbolo de vida renovada, de vida nova, um símbolo da Páscoa, e que eles colocassem dentro do ovo vazio esse símbolo. Todos os alunos saíram correndo para achar algo para colocar dentro do seu ovo, e em pouco tempo todos voltaram cheios de alegria, e daí a professora começou a abrir os ovos. Ela abriu um e dentro tinha uma flor. E todas as crianças ficaram admiradas. Sim, ela, a flor, representava algo que havia nascido na época da primavera. Um outro menino trouxe uma linda borboleta. Que lindo! Todos gritaram. Quando a professora abriu o terceiro ovo, não tinha nada dentro. Imediatamente todos começaram a rir e a gritar: isso é coisa, que coisa, isso é coisa do Filipe. E o Filipe foi lá e puxou, a professora disse: é meu. E as crianças começaram a rir e a debochar do Filipe. E Filipe, você nunca faz nada certo. Filipe, você está sempre por fora. Eu fiz certo, sim, eu fiz. É o túmulo vazio. Toda a aula ficou em silêncio. Ninguém disse mais nada. E você pode acreditar, nenhum dos meninos, a partir daquele dia, resolveu debochar mais de Filipe. Naquele mesmo ano, Filipe faleceu. Sua família sabia que ele sofria de algumas enfermidades, ele pegou uma infecção e morreu. No dia do seu velório, 9 crianças de 8 anos de idade foram para frente da igreja e colocaram em cima do seu caixão um ovo de plástico vazio. Como o menino Filipe trouxe a mensagem, como o menino Filipe, nosso Senhor Jesus Cristo, foi visto e tratado por todos que o conheceram como alguém diferente. E ele deixou no mundo o símbolo da Páscoa. Um túmulo vazio, mas um coração cheio. Cheio de amor. O que é que faz a diferença na vida cristã? Os discípulos de Jesus não criam na ressurreição.
Vamos olhar aqui alguns textos. Mateus 16, 21. Jesus dizendo que ele ia morrer e ia ressuscitar. Nenhum discípulo foi apanhado de surpresa. Esse foi um assunto repetido muitas vezes. Mateus, capítulo 16, verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ele havia dito ou não? Estava claro? Estava claro. Olha, é necessário que essas coisas aconteçam, que ele seja morto e que ressuscite ao terceiro dia. Ele começou a dizer isto 6 meses antes da sua crucificação e da sua ressurreição. 17:9 de Mateus. Mateus 17:9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Não conte o que vocês viram, que foi Moisés e Elias e eu estávamos juntos com o Pai, nós estávamos conversando. Vocês não conte esse assunto até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Foi dito? Foi dito. 23, verso 23, 7, 23. 17, 23. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Jesus disse: vão matar, ao terceiro dia ressuscitará. E os discípulos se entristeceram grandemente. Eles não estavam enxergando a ressurreição. Ele está dizendo: vão matar, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. E eles se entristeceram grandemente. Por quê? Porque a nossa visão é concreta. E nossa religião é palpável. Nós queremos fatos. E Jesus estava falando de uma coisa e as pessoas não estavam entendendo. Vamos ver capítulo 20, verso 19 de Mateus. Podemos citar vários textos, eu vou citar só alguns. Mateus 20, 19. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Já 3 vezes nós vemos o Senhor dizendo que vai ressuscitar. Vamos para o capítulo 26, 32. Mateus. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Depois da minha ressurreição, irei adiante de vós. Tá? E Mateus 26, 27. Perdão. Mateus 27, 63. 27, 63. Disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. A turma de fora estava entendendo e os discípulos não. A turma dos adversários disseram
para as autoridades: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Vamos tomar providência para que ele não ressuscite, e vamos botar um selo, vamos botar pedra, vamos botar um negócio aqui, botar guarda para ele não... Porque aquele embusteiro... Eles estavam entendendo que alguma coisa acontecia, mas os discípulos não. A ressurreição de Cristo não foi fácil de ser crida pelos seus discípulos. Eles devem ter levado essas palavras para o terreno de parábolas ou metáforas, algo significando misterioso, alguma outra coisa, não ressurreição. Quando as mulheres foram ao túmulo, elas não foram ver se Jesus tinha ressuscitado. Elas foram preparar o seu corpo para o enterro permanente. Elas não estavam pensando em ressurreição. Vamos ler aqui Lucas 23, 55, 56 e o verso 1 do capítulo 24. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. O que elas foram fazer no túmulo? O que elas foram fazer no túmulo, gente? Embalsamar o corpo de Jesus. Elas não criam que Jesus ia ressuscitar. Maria Madalena tinha só um pensamento quando foi ao sepulcro vazio. Era: alguém retirou o corpo do meu Senhor e eu não sei onde puseram. Maria Madalena ouviu Jesus falar. Pedro ouviu Jesus falar. Você sabe qual foi o único discípulo que, ao ver a sepultura aberta, creu? João. Esse correu. Quando ele chegou lá, vamos dar uma olhadinha em João, capítulo 20. Vamos começar aqui no verso 1. Vamos no verso 1, doutor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu, foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Quando ela chegou lá, ela viu o sepulcro aberto, ela entrou, viu, saiu correndo, foi dizer para Pedro: olha, roubaram o corpo do meu Senhor, e nós não sabemos onde puseram. Veja bem, continua. 3. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Esse o outro discípulo, quando é João que está escrevendo, ele nunca menciona o nome dele. Ele diz: e o outro discípulo. O discípulo a quem Jesus amava. Ele é até pretensiosozinho, mas é próprio dele. Ele sai de cena e bota o amor de Deus em cima. E ele diz: e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. E aí? Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro
ao sepulcro. Você presta atenção, ele era mais novo, Pedro devia ter uns quase 40 anos, por aí assim, e o João era um menino de 20 e poucos anos, então tinha fôlego, foi rápido, correndo, e chegou primeiro no sepulcro. Quando chegou lá, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não... Vamos parar aqui, vamos voltar um tiquinho. Esse negócio aqui é bom demais. Esse negócio aqui é bom. Vamos voltar um pouquinho atrás. Entrou um pouquinho, no 6. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Vamos voltar um pouquinho mais, por favor. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Agora, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. O que lençol de linho tinha a ver com a história? O que fez com que eles pudessem crer a partir dos lençóis de linho? Você tem que entender que Jesus foi morto, o sangue dele todo saiu, ele não ia apodrecer, porque não tinha mais sangue, ele foi enrolado, puseram uma substância de mirra e foi feito um invólucro e ele ficou como um charuto e o lenço na cabeça. E aquele molhado, aquela coisa que foi colocada, secou. E presta atenção que o texto vai dizer, então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Eu também entrei no sepulcro quando eu estive lá. E foi a maior emoção que já tive na minha vida. Porque quando eu entrei, eu topei com uma frase que dizia assim, ele não está aqui, mas ressuscitou. E aí eu abri o berreiro a chorar. Porque nós não estamos diante de uma sepultura com osso. Nós estamos numa sepultura em que aquele que esteve lá fala e a gente ouve. Eu ouço o que ele fala. Não é osso com 2 S's. Então saiu Pedro, chegando, entrou, e ele também viu os lençóis. Mas Pedro não creu. Vamos lá. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Isso aqui tem uma coisa muito interessante. Você sabe que na comida antiga, quando as pessoas iam comer, eles iam para a mesa e tinham um guardanapo. E quando ele ainda estava para comer, ele saía e ia voltar, ele deixava o guardanapo à parte num lugar, dizendo assim, não terminei a história, ainda vou voltar para poder terminar a coisa. Quando Pedro entrou e viu os lençóis, um lugar à parte, a coisa aqui estava enrolada. E Jesus fez assim, saiu, ficou o casulo. Foi a evidência visual de que ele tinha ressuscitado, que ele não saiu ali, ninguém tirou o corpo dele. Ele saiu. E ele entrou, e olha aí o verso seguinte. Então entrou também o outro discípulo, que é João, e chegara primeiro no sepulcro e viu. E creu. Creu no quê? Creu na palavra, porque ninguém crê no que vê. Creu na palavra que Jesus havia dito,
no terceiro dia eu vou ressuscitar. E viu e creu. É por isso que 1000 caem do lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido, porque você está no centro da onipotência do Todo-Poderoso. Você está protegido, guardado, amparado de todas as setas que vêm de dia, de noite, das tribulações, do leãozinho, da serpente, de toda essa raça do inferno. Por quê? Porque Jesus Cristo já venceu toda a obra do inferno quando ele pisou na cabeça da serpente lá na cruz. O relatório das mulheres que Jesus havia ressuscitado pareceu um absurdo para os discípulos. Como? Ele ressuscitou? Lucas 24:11. Lê o 10 e o 11, Dodô. Lucas 24, 10 e 11. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas ao apóstolo. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram. Que palavras eram estas, Dodô? Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Quem é que não creu que Jesus não ressuscitou, ia ressuscitar dentre os mortos? Herodes e Pilatos e Caifás e Anás? Não, os discípulos de Jesus. Eles não creram. Quando Pedro, depois que teve uma... Bem, antes aqui, Marcos 16, 13, quando os 2 discípulos do caminho de Emaús disseram aos 11 que Jesus havia aparecido a eles, os 11 não acreditaram. Isso já era no fim da tarde do domingo, viu? Pode ler, Dudu. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Quem é que não deu crédito? Os 11 discípulos de Jesus, porque nessa hora Judas já tinha ido embora para o brejo. Os 11 discípulos de Jesus não creram. Quando Pedro relatou que Jesus havia aparecido a ele, Lucas 24, 34. Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E já apareceu a Simão. Mas quando eles contam em Marcos 16, 14, Dodô, vai lá para Marcos 16, 14. Se for difícil, eu leio aqui mais rapidinho. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Finalmente apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. A ressurreição é um mistério que só crê neste fato por revelação do Espírito Santo. É impossível uma pessoa crer na ressurreição.
Os discípulos tiveram 3 anos e meio com o mestre, andando com ele, caminhando com ele, comendo com ele, vendo os milagres que ele fez. E ele disse para os seus discípulos: eu vou morrer, eu vou ressuscitar no 3º dia. Quantos creram? Nenhum. O único que chegou a crer depois de uma evidência foi João. Jesus havia predito repetidamente, os anjos haviam anunciado isso, o túmulo estava vazio, seu corpo tinha desaparecido, Maria Madalena tinha visto, as outras mulheres tinham visto, Cleopas e o seu companheiro tinham visto, Pedro tinha visto, e assim mesmo o grupo tinha dúvidas. Tudo parecia incrível para eles. Como pode? Aí Jesus aparece para os 10, Tomé não estava, eles ficam perplexos, e uma semana depois, aí a conversa ficou lá, é assim, Luciano do Vale morreu, Gabriel Garcia Marques morreu, fulano morreu, Jesus morreu. A conversa deles era... Nós temos um prazer de falar de defunto. Nós somos afissurados por falar de coisas mórbidas. E conversaram: ô Tomé, você não estava aqui, o senhor apareceu, eu estava aqui de porta fechada, o senhor, puf, apareceu. Vocês estão ficando doidos. Está aí alguma coisa errada nesse negócio. Eu não acredito, a não ser que eu enfio o dedo lá no lado dele, aí eu vou acreditar. Aí Jesus, uma semana depois, estão eles lá de novo, Jesus, e olha direto no olho de Tomé e diz assim: cara, enfia o dedo aqui, vem cá. E Tomé grita: Senhor meu e Deus meu. E Jesus simplesmente diz: porque me viste, creste, Tomé? Felizes, bem-aventurados são os que não viram e creram. Assim, aqueles primeiros discípulos que proclamaram a história da ressurreição de Jesus estavam totalmente despreparados para crer e determinados a não crer. E quando vieram a crer, creram, apesar da sua incredulidade, por obra e graça do Espírito Santo. Eles não creram, não tinham capacidade de crer e não queriam crer. Mas aí Deus veio e fê-los crer, porque a fé não é nossa. A fé é um dom de Deus. Uma vez eu estava pregando para uma pessoa e ele disse assim: eu não creio em nada disso que você está dizendo. Eu digo: mas se o Espírito Santo quiser que você crê, você vai crer. Isso torna insustentável que qualquer possibilidade de que essa história nascesse de uma imaginação animada por alguma expectativa. Como é que a ressurreição surgiu no meio dos discípulos? Foi um acontecimento que eles começaram a inventar essa história para poder fazer de Jesus um herói? Se Jesus não tivesse ressuscitado, não havia cristianismo. Mesmo porque todos aqueles discípulos de Jesus eram incrédulos e medrosos. Na hora que ele foi para a cruz, não ficou
O mais pertinho que ficou foi João, perto de Maria, ali na barra da saia. Mas o resto todo escorraçado. Foi tudo que Jesus conseguiu fazer na sua igreja. Foi 11 fracassados e incrédulos. E censurou-lhes a incredulidade. E depois de censurar a incredulidade, ele disse assim: mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samária e até os fins do mundo. E só dali para frente é que aquela turma se tornou um foguete, porque o Espírito Santo fez deles instrumentos de salvação. Vamos ler Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí tu entraste no lugar mais sagrado desse universo. Onde é esse lugar? No esconderijo do Altíssimo. Na habitação da rocha que nos protege de tudo que existe neste mundo. Lutero está em pleno processo de reforma. Perseguições, lutas, e ele está abrigado no castelo de Wittenberg. O eleitor Frederico da Áustria o mantinha lá num aposento. Ele havia se casado com Susana, uma ex-freira, e ele estava traduzindo a Bíblia, quando de repente ele teve uma visão, alguma coisa, sei lá o que. O diabo apareceu para ele. Ele pegou, até hoje lá no palácio tem um lugar onde ele meteu o tinteiro. Ele tacou o tinteiro na parede, eles continuam pintando em cima daquilo lá. Mas não se vence diabo com tinteiro, se vence diabo com sangue e com ressurreição. E o Lutero, diante daquela coisa e das perseguições, ele entrou num período de depressão. Você vai encontrar muitos homens de Deus na Bíblia que entraram em depressão. Moisés teve depressão, Elias teve depressão, Paulo teve depressão, até Jesus teve depressão. A minha alma está deprimida até a morte. Depressão faz parte da finitude humana. E o Lutero então entrou e ficou cabrunhado. A sua esposa chegou lá num quarto para conversar com ele e ele disse: não tem mais jeito. Não tem mais jeito o quê? Está todo mundo contra mim, eu não tenho mais jeito. Tem mais jeito. Não há solução. Aí ela saiu dali, daqui a pouco ele escutou lá um choro. Ai, ai. Aquele castelão monstro lá, o castelo enorme, um outro quarto. Ai, ai. Ele ficou atento àquele barulho, se levanta e quando vai lá para aquele local, chega lá e encontra a mulher dele
sapato preto, meia preta, saia preta, blusa preta, chale preto, luva preta, sentado numa cadeira preta, chorando um choro preto. E ele disse: Suzano, o que está acontecendo com você? Ele disse: não tem mais jeito, Lutero. Não tem um jeito o quê? Não tem mais jeito, não tem mais solução. Como assim não tem solução? Ele disse: ele morreu. Ele disse: quem? O eleitor? O Frederico da Áustria? Não, ele morreu. Quem? Ele quem? Ele morreu. Quem foi que morreu? Ele. Quem? Jesus. Sim, Jesus morreu. Acabei de traduzir o capítulo 24 de Lucas agora há pouco. Ele morreu, mas ressuscitou. Ela disse: não, Lutero. Se ele tivesse ressuscitado, você não estaria deprimido. Você não estaria aí preso nesta sua incapacidade, dizendo que não tem mais jeito. Do mesmo modo que os discípulos tiveram dificuldade de crer que Jesus Cristo ressuscitou, nós temos dificuldade de crer que Jesus Cristo ressuscitou. E essa nossa dificuldade é o que nos mantém em cárceres de incredulidade. Porque se cremos que Jesus ressuscitou, nós podemos ter vitórias. A Páscoa tem alguma coisa para nos dizer, de uma maneira muito profunda. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As pirâmides do Egito são famosas, porque abrigam os corpos mumificados dos antigos reis do Egito. A Catedral de Westminster, em Londres, é reverenciada porque lá jazem os corpos da nobreza e de britânicos famosos. O mausoléu de Maomé é notável pelo caixão de pedra e os ossos que contém. O cemitério de Arlington, nos Estados Unidos, em Washington, é venerado como lugar de descanso de muitos americanos famosos. Mas o sepulcro de Jesus só é famoso justamente porque está vazio. Mas o sepulcro está vazio. Mas o coração dos crentes está cheio de esperança. E outra coisa, o guardanapo ficou dobrado. E ele vai voltar. E ele vai voltar para buscar os seus. E nós precisamos ter esta sabedoria, de que nós não vamos para lá porque somos batistas, presbiterianos, católicos, adventistas, pentecostais, mas porque somos filhos por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós somos filhos. Se somos filhos, somos herdeiros. Se somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo. E nós precisamos desta grande revelação, que pode vir o que vier, ataques de todos os lados, mas tu não serás atingido, porque tu vives numa Páscoa permanente. A velha dispensação era assim: primeiro, 6 dias trabalharás e no 7º dia descansarás. A nova dispensação começa assim: descansa e vive sobre o descanso da suficiência de Cristo. Por isso, Páscoa é a passagem de um velho sistema de mérito para o bom sistema novo do Evangelho da suficiente graça de Jesus Cristo. Se isso não faz sentido para você, eu lamento, mas faz muito sentido para mim. E eu me sinto aliviado de saber que nessas lutas todas que existem nesse mundo, nada pode me atingir eternamente, porque eu estou guardado em Cristo Jesus. Você é convidado por Ele
a participar desta comunhão íntima. E é só Ele que pode fazer isso na sua vida e na minha. Que o Senhor nos dê graça. Cristo já ressuscitou. Aleluia. E vivo está. Aleluia. Quem tem russo aqui hoje? Christos vos cres. Opa! Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.